Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olá, meu irmão e minha irmã. Uma ótima quarta-feira festiva para nós cristãos católicos. Hoje é dia de São Pedro e São Paulo, as colunas da nossa igreja, onde nós teremos a missa no próximo domingo, mas nas comunidades em que tem como seu padroeiro São Pedro, como por exemplo o Parque das Nações aqui da nossa paróquia, temos outras comunidades aqui na cidade, como Pedro Marim Berbel, estarão em festa, em júbilo pelo padroeiro, pelo seu padroeiro São Pedro. E o evangelho de hoje vem de Mateus 8, do 28 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles estavam gritando: "O que tens a ver convosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se vos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirassem da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Há pelo menos 39 registros de milagres que Jesus fez em sua passagem pública, sem contar o seu nascimento, a ascensão, a transfiguração e a ressurreição. São momentos marcantes para nós e, sobretudo, existem 2 momentos de vários milagres que aconteceram: as pessoas que estavam doentes e as pessoas que estavam endemoniadas. E às vezes até em alguns casos se misturava-se, porque nós temos que imaginar que naquela época a saúde era muito precária. Para as pessoas mais pobres era ainda maior, e as pessoas que sofriam de alguma enfermidade ou de algo muito grave acabavam ficando sem tratamento, excluídas da sociedade, com uma raiva diante daquilo que Deus teria feito com ela. E aí nós temos nesta passagem 2 pontos importantes. Primeiro delas, essas 2 pessoas que são curadas daquela posse que havia acontecido, e esses demônios foram parar nos porcos apenas com a palavra que Jesus diz: "Ide." E Jesus acaba salvando essas 2 pessoas. Mas muitas das vezes nós não estamos preparados para aquilo que Deus tem para nós. Tanto é que quando os moradores daquela cidade, daquele povoado, descobrem o que aconteceu, eles, ao invés de gloriar ao Senhor, adorar o Filho do Homem, mas eles acabam entendendo totalmente diferente e acabam pedindo para que o Senhor fosse embora, batesse retirada daquela região. E nós às vezes somos assim. Nós pedimos para que Deus, direto ou indiretamente, não fique no nosso caminho, ou queremos apenas as coisas que nós achamos que é certo. E quando Deus age sobre nós em alguma situação, pela falta às vezes de fé, pela falta às vezes desse entendimento catequético e também priorizando as coisas do mundo, nós acabamos pedindo para que Jesus saia da nossa casa, deixe que a gente faça do nosso jeito, que nós conseguimos resolver porque somos inteligentes, somos importantes, não precisamos das coisas dos céus. Que a gente possa tomar cuidado, que a gente não seja igual a esse povo que vê o milagre e não crê, ainda acha que não é coisa boa e pede para que o Senhor se afaste do nosso coração e da nossa vida. Esses
proprietários desses porcos com certeza não ficaram muito contentes se eles olharam pelo lado mercadológico, porque eles perderam esses porcos. Será que nós estamos também assim? Será que a gente está mais preocupado com as coisas do mundo, financeiramente falando, do que com as coisas de Deus? Precisamos entender que em outras passagens Jesus é muito claro, não dá para servir a dois deuses, não dá para servir ao dinheiro e não dá para servir a Deus ao mesmo tempo. Que a gente possa refletir essa palavra pedindo a intercessão de São Pedro e São Paulo, colunas da igreja, que pecaram, mas se converteram e ajudaram a nossa base de fé e ao nosso testemunho de vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você, meu irmão e minha irmã, aproveite esse dia, esteja em oração, aproveite esse finzinho de primeiro semestre, junho já está indo embora, e julho começa com a segunda etapa de 2022, que seja uma metade de ano abençoado para todos nós. Continuaremos unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.